como vacas leiteiras e criar dependência no povo. Enquanto isso, as exportações para os Estados Unidos já caíram quase 20% só no mês de agosto. As consequências estão vindo. Quanto tempo mais a elite vai levar para descobrir que é sobre Bolsonaro, sobre o STF e que é preciso resolver esse problema do Brasil hoje, que, aliás, é o problema do Brasil. O Brasil tem muitos problemas. A economia, a gente vai ver já, está uma porcaria, tem que proteger seu dinheiro. Mas o problema brasileiro hoje chama-se consórcio PT-STF, que usurpou a nossa democracia. É um problema, portanto, institucional. Enquanto isso, o Brasil mirando cada vez mais no exemplo da China e o Lula levando o Brasil para o eixo do mal sob a liderança da China. Olha o que eles almejam para o Brasil. Os hospitais psiquiátricos na China são usados para silenciar quem critica o governo. Estamos tão longe disso já no Brasil? Eu acho que não. Aliás, o Celso Amorim, que estava na festinha indecorosa do Xi Jinping, sob o pretexto dos 80 anos do fim da guerra, mostrando a sua musculatura militar para o mundo e para os Estados Unidos, o Celso Amorim disse que não descarta parceria militar entre Brasil e China. Já temos parceria suprema, sem transparência, provocado pela imprensa independente como Gazeta do Povo. O STF não explicou o que mira ao fazer uma parceria com o Supremo Tribunal Chinês. Alguma dúvida de que o Brasil cada vez mais fala mandarim? Alguma dúvida de que esse é o grande regime inspirador dessa turma? Quem esqueceu, porque tem pouco tempo, e a memória do brasileiro às vezes é curta, do Gilmar Mendes no STF dizendo: somos todos admiradores do modelo chinês aqui. E não houve uma alma viva no Supremo para rebatê-lo, nem a do André Mendonça. Todos se calaram. A coisa está avançando rápido. Ou a gente vai para as ruas, grita anistia já, livra Bolsonaro da prisão, porque a anistia não é para pessoas, é para crimes. E, no caso, crimes imaginários, né? O atentado ao Estado Democrático de Direito. Eu entendo todo mundo que fala que tem que anular o processo, isso é o ideal, mas não há a prerrogativa do Congresso anular uma condenação do STF. A prerrogativa que o Congresso tem é de anistiar. No mundo ideal, não haveria sequer esse julgamento. No mundo ideal, não precisava anistiar ninguém, que ninguém cometeu crime. Eu sou o primeiro a entender isso e já falei isso em várias ocasiões. É uma questão semântica importante. Mas já que o STF está condenando fora de sua competência um monte de gente por esse crime, todos eles, inclusive Bolsonaro, precisam ser anistiados. Não existe anistia meia-bomba, acordo com o Centrão. O acordo com o Centrão, que talvez exista, seja o de que Bolsonaro apoia a anistia, inclusive sua, em troca de apoiar Tarcísio e Ciro Nogueira para a chapa de presidente. Sem nenhum nome Bolsonaro na chapa. Eu não sei se ele aceitaria um acordo desse, mas eu não duvido de que é o sonho dos ícones do Centrão fisiológico. Enquanto isso, o STF aliviando a barra de todos os verdadeiros corruptos do Brasil, né, que se lambuzaram na Lava Jato. Ex-presidente do Peru condenado a 13 anos, número sugestivo, por caso envolvendo a Odebrecht. O Lula já mandou o avião da FAB buscar mulher ligada, ex-primeira-dama
ligada a esquema de corrupção no Peru. Engraçado, né, que no Peru... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Peru, a Odebrecht produz presos por 13 anos por corrupção. No Brasil está todo mundo livre, leve e solto. É uma quadrilha que tomou de assalto o poder, o que é diferente de vencer eleições, claro. Eu falei do PCC, distribuidora de combustível, investigada por ligação com o PCC, tem contrato com a Presidência da República e ministérios. Diz o Lauro Jardim no Globo. Insuspeito. Além disso, o filho do Lewandowski advoga para a empresa ligada ao PCC, alvo da Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Receita. Henrique de Abreu Lewandowski é advogado de Terra Nova Trading, empresa ligada ao mega esquema que envolve facção criminosa. Mas a narrativa, depois da operação realizada pela GAECO, que a Polícia Federal tentou se apropriar dos créditos, a narrativa da turma cafajeste da esquerda foi de que o Nicolas Ferreira era de alguma maneira ligado ao PCC. Quer dizer, quando eu digo que comunista é um sujeito desalmado, e aliás, falar que eles são desalmados não é um xingamento para eles, que eles são ateus. Para eles são materialistas, para eles não existe alma. Mas os comunistas são desprovidos de qualquer resquício de ética. Eles chamam essas preocupações nossas, pessoas normais, com o certo, né, de afetação pequeno-burguesa. Pior do que mentir é adulterar o sentido das palavras, é matar a linguagem, coisa que todo regime comunista fez. Por isso eles precisam vir com essa narrativa de que o Nicolas ajudou o PCC e é ligado de alguma forma ao PCC. Enquanto todo mundo sabe que a ligação existente e comprovada é da própria esquerda radical. Para que essas coisas não venham à luz e nem o desgoverno destruindo o Brasil, eles ficam erguendo cortina de fumaça o tempo todo. Só falam de Bolsonaro, só falam do julgamento. Você liga na Globo, é só isso. Porque o governo é um fiasco. E se você tiver que falar do desgoverno Lula, você só vai trazer notícia ruim ou escancarar o grau de demagogia e populismo. Por exemplo, Lula lança novo auxílio gás com triplo do tamanho e 15 milhões de famílias beneficiadas. O gás do povo é pura compra de voto. Voto de cabresto. Está aqui, os ministros do Lula, e o Lula aderiu de vez à vestimenta Xi Jinping e Maduro, para deixar claro o que o inspira. Está lá os ministros levantando botijão de gás. Nós estamos lidando com demagogos da pior espécie. Aí tem que vir a imprensa e a Folha, com inveja da Miri Leitão, falar: desaceleração do PIB é necessária nesse momento. Entenda como o PIBinho é bom. O PIB foi fraco, os investimentos foram bem fracos, o que mostra a insustentabilidade até do PIBinho, porque investimento em formação bruta de capital é o que garante a sustentabilidade de um crescimento produtivo. Aí vem o derretimento das estatais. O PT são os governos em vermelho, tá? É coincidência ou é projeto deliberado de poder? Destruir as estatais, usá-las como vacas leiteiras e criar dependência no povo. Nos últimos 20 anos, o
PT governou quantos? 16? Mas não acaba por aí, não. Porque toda boa máfia tem os seus capo-regimes. O capo-regime é um cara com alto cargo na máfia que chefia um outro grupo de mafioso que é ligado à máfia principal. Muito católico, a fé muito grande, meu Deus, quer ir, porra, beijar o Papa. Muito católico. Vamos ver o que o Talhaferro revela sobre o católico Paulo Gonet. Bota aí. Também, como o senhor falando direto com o Paulo Gonet, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonet? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente? Peraí. Talhaferro falava direto com Paulo Gonet? Aqui entender. O senhor podia explicar pra gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui tá bem claro, senador. Assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Doutor Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Doutor Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente, pra que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e STF colocaram pra frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200, seriam denunciadas, para serem encaminhados para PGE, para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi pro Lucas, propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Vai dar ruim, vai. Entendam, o que o Talhaferro está denunciando é uma coisa que tem impacto sobre todo esse processo desse golpe da Disney. O Eduardo Talhaferro, que era um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, é contatado pelo secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral a pedido do apóstata Paulo Gonet, para que eles conversassem sobre um assunto que foi tratado em uma conversa sigilosa entre o próprio Gonet e o Alexandre de Moraes. Então, o que foi pedido nessa reunião? Foi conversado entre o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi? O que o Talhaferro afirma é que o Gonet queria saber quem o Alexandre queria que a PGR perseguisse e denunciasse. E o próprio Talhaferro enviou diretamente ao apóstata Paulo Gonet os pedidos combinados entre ele, Gonet e o Alexandre. Entre ele, o Talhaferro e o Alexandre. Vejam, isso mais do que nunca mostra, sim, que há de verdade uma organização criminosa nesse caso do julgamento do golpe da Disney. Mas organização criminosa não é chefiada por Bolsonaro, composta por Paulo Figueiredo, Almirante Garnier, Braga Neto, sei lá quem. Não. É uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo apóstata Paulo Gonet. E eu tenho que dizer, que triste fim para esse apóstata. Ele merece sim mesmo o que está por vir. E o que está por vir? Ora, veremos. Tic, tac. Tic, tac. Veremos. Eu posso dizer, né? Eu terei minha vingança nessa vida ou na próxima, como diz o general Maximus. E agora que tudo isso foi exposto, todos os políticos da oposição devem encaminhar isso ao Ministério Público. Porque nós estamos falando de apuração de crime. Ah, mas não vai acontecer. Não, mas precisa ser enviado para que os que arquivem também sejam cúmplices. E há um dever moral de exigir a anulação do processo do golpe da Disney. Ah, vai acontecer? Não. Mas tem que pedir, como bem fez a senadora Damares Alves.
Porque é absolutamente inaceitável que o promotor do caso e o juiz que vai julgar se encontrem nos bastidores para combinar a estratégia de perseguir pessoas específicas. Ou então isso só era errado na Lava Jato? Ora, a condenação do Lula não teve exatamente isso como uma das bases para sua anulação? Por que então o processo contra Bolsonaro e os demais réus deve continuar? Ora, a oposição, e eu volto a dizer, é uma pena que isso tenha acontecido no meio do julgamento. Eu espero, porque o julgamento interrompe hoje, só retoma na semana que vem. Eu espero que a oposição levante um pouco mais essa pauta para dar visibilidade a esse assunto, da mesma forma que o PT e a esquerda fizeram quando isso aconteceu com Lula. Porque agora é hora de fazer barulho com essa história.